Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui da região, você pode estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, na nossa sede, ali em frente à Caixa Econômica Federal. Todos os domingos nós temos às 8h30 da manhã. Temos também escola bíblica em nossa congregação na Vila Esperança, nesse bairro aqui em Presidente Epitácio. Nós temos ali na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Vocês convidado especial a estar presencialmente conosco. Isso aqui é apenas um aperitivo, é um preparo, né, para meu amigo professor ou professora no domingo ter um conteúdo a mais para você aplicar na escola bíblica dominical. Não descarta a ideia de o professor ou a professora leia a revista, busque o livro de apoio, procure dicionários e não deixe para o último momento da escola bíblica. Estuda sempre antes. Prepare já antes a sua aula, organize um tempo para você estudar, para o tanto você que vai aprender, o aluno também, ele vai aprender com vocês e toda a igreja vai ser edificada. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 10, que falou sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança. Por quê? A lição anterior a essa, nós falamos sobre o batismo, que é uma ordenança do Senhor, e falamos sobre a ceia, a lição passada, que é a segunda ordenança do Senhor. Além de ser uma ordenança dada por Jesus, a ceia do Senhor, queridos, nós explicamos já em nosso vídeo, é um memorial. É um memorial, é um símbolo memorial. Ou seja, memorial é algo retrospectivo. Quando nós ceiamos, nós celebramos a morte do Senhor Jesus, anunciamos e celebramos também e anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. O pão é o símbolo do corpo e o vinho ou o suco de uva natural é o símbolo do sangue do Senhor Jesus, orando ali, consagrando esses elementos. Crianças não podem participar da ceia do Senhor Jesus. Alguns equívocos são cometidos, queridos, quando se participa ou se faz a ceia do Senhor. Haja vista que mais diminuído, muitos têm por costume de enterrar os elementos. Isso você pode estar cometendo um equívoco, talvez por falta de conhecimento, mas também uma heresia. Porque você está sepultando, se é o símbolo do corpo do Senhor Jesus, você está sepultando novamente. E isso precisa se tomar esse certo cuidado. Há muitas heresias, né, que era-se muito falado antigamente, né, que na semana da ceia ou no dia não podia ter relacionamento sexual. Isso é uma coisa que precisamos tomar cuidado. Nesse momento, você se dedicar, tirar um dia para consagrar a sua vida ao Senhor, você não pode ter relacionamento sexual, mas não existe uma base, um fundamento para isso no dia da ceia do Senhor Jesus. Haja vista, precisa todo esse preparo, um preparo físico, um preparo emocional, um preparo espiritual, porque a ceia do Senhor é algo solene, é algo especial para ser celebrado. Né? Existe aquele empenho, aquele desejo, né? Que é muito importante nós entendermos. E, queridos, nós entendemos então que a ceia do Senhor não é para crianças também, nós já falamos, porque criança, ela é inocente, ela não sabe ainda discernir os elementos da ceia ou também a questão do batismo. Então, não é para criança. E é importante nós entendermos que aquele que come e bebe indignamente, ou indignamente, seja, de forma irreverente, como está na lição, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Muitos fracos, Paulo diz, e doentes, e muitos que dormem. Dormir ou morrer mesmo. Muitos morrendo fisicamente ou espiritualmente. Não, mas a morte é só na época da lei. Mas Ananias e Safira morreu na época da graça. Então,
É importante nós entendermos, quando nós celebramos com amor, comunhão, isso traz até cura, traz refrigério para a nossa vida. E precisa toda a igreja estar presente participando. Haja vista a pessoa que está com trabalho, ou está em enfermidade, doente, não pode, vai ter alguém que vai acompanhar essa pessoa. Mas é algo solene, algo que é muito especial. Muito bem. E hoje nós vamos falar, querido, sobre a lição de número 11, o culto da igreja cristã. Queridos, aqui, a partir desse momento, dessa lição, vai falar sobre o relacionamento da igreja com Deus. Ou seja, do nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos, queridos, sobre, no período já da lei também, Deus sempre quis se relacionar conosco. Por exemplo, quando nós olhamos para o Êxodo capítulo 20, veja que Deus deseja que nós, ou aquele povo de Israel, relacionasse com Deus, mas também com o próximo. Isso nós chamamos de comunhão vertical e comunhão horizontal. Quando nós olhamos sobre a lei, eu vou aqui apenas já explicar, você vai ler na sua Bíblia e você vai ver que isso está bem coerente. Lá em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor dá esses 10 mandamentos para a nação de Israel, que inclusive foi marcada com sangue, né? O sangue fala de aliança também. Nós vemos a ceia, lição passada, a falar sobre a aliança, o sangue, a nova aliança do Senhor. Mas vamos aqui. Quando fala sobre esses 10 mandamentos, ou por que não dizer as 10 palavras, porque a introdução do Êxodo, a epígrafe preta não é inspirada. Então, a introdução do versículo fala, então falou Deus todas essas palavras. Ou seja, essas prescrições de Deus. Aquilo que nós devemos, que eles deveriam obedecer. O primeiro mandamento seria para que eles não tivessem outros deuses diante de Deus. O segundo não farás para ti imagem de escultura e nem cultuar essas imagens. O terceiro mandamento era para não tomar o nome do Senhor em vão. E o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja só, até aqui fala do relacionamento desse povo com Deus. Porque não terás outros deuses, não se curvar a ídolos, não tomar o nome do Senhor em vão, e santificar o dia de sábado. Fala relacionamento com Deus. Só que, a partir do quinto mandamento, começa a se falar do relacionamento com o próximo, que é o quê? O quinto mandamento é o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto mandamento, não matarás. Relacionamento com o próximo, não matar o próximo. O sétimo mandamento, não adulterarás. O oitavo mandamento, não furtarás. E o nono mandamento, não dirás falso testemunho, relacionamento com o próximo. E o 10º mandamento, o Êxodo 20, 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem um boi, nem um servo, nem a serva, nem um jumento ou coisa alguma ao teu próximo. Veja, os primeiros 4 mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. E os 6 para frente, a partir do 5º, começa a falar do relacionamento com o próximo. Deus deseja que nós relacionemos com Ele e também com o próximo. Veja que o primeiro relacionamento é com Deus. Porque quem consegue se relacionar com Deus, consegue se relacionar com o próximo. Vamos falar sobre, está na igreja no próximo capítulo aqui. Veja então que Deus quer que se relacionemos com Ele e com o próximo. Então, o culto envolve o nosso relacionamento com Deus e também com o próximo. E veja que desses 10 mandamentos, aqui, ou as 10 palavras, aqui existe 8 proibições e 2 ordens. A primeira ordem está sobre o sábado. E a segunda, honrar pai e mãe. Os outros, tudo é ponto negativo. Não, não e não. Sempre falando não. É mais
negativo do que positivo. Já era para que o povo obedecesse esse mandamento do Senhor. Então aqui fala do relacionamento com Deus e com o próximo. Muito bem. Então aqui vai falar sobre o culto da igreja cristã. E quem é a igreja? Nós somos membros do corpo de Cristo. Que isso, se juntando, se forma a igreja. E o que é culto, queridos? O que é culto? Vamos ver aqui culto no hebraico, no grego e no latim. A palavra culto do hebraico é avodá, que quer dizer trabalho, serviço. E aved é servo. Ou seja, então veja que no hebraico a palavra cultuar está associado a serviço. Então alguém está servindo a Deus e está trabalhando, fazendo alguma coisa, está cultuando a Deus. Que culto é esse? É o que está lá em Êxodo 12, né? A partir do versículo 24 ali até o 28, você vai ver. Veja que o culto era para ser passado para as próximas gerações. O significado desse culto ou desse ritual desse culto. Porque o culto está associado também a um ritual, a uma liturgia. Então, culto no hebraico é avodá, quer dizer, trabalho, serviço. E no grego? No grego, o culto no grego é latrear, que quer dizer um serviço prestado a alguém. Então, tanto no hebraico, tanto no grego, tem a ideia de um serviço prestado, ou de um escravo. Que nós vamos ver aqui. Que é a ideia que se tem é que o aved quer dizer servo. Servo é um escravo. E escravo no grego é doulos. Quer dizer, alguém que... É a ideia de alguém que serve e tem alguém sobre ele. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu tenho um dono. E no latim é o quê? No latim, culto, poderia pegar outro significado, mas vou pegar o hebraico, o grego e o latim. No latim é o quê? No latim, culto, queridos, nós vamos entender aqui que vem da raiz cultus, que cultus é colere. Colere era o esmero que um trabalhador, né, de Roma dispensava à terra. Ou seja, eles cultivavam a terra. Então, dessa mesma raiz vem a palavra cultivar. Culto, cultivar. Ou seja, quem cultiva, ele está adorando. Sabe uma planta? Se você todo dia não acordar cedo e não aguar ela, jogar água nela, regar ela, você vai ver o fim dela, vai ver a morte dela, porque você não está cultivando. E um cristão, uma pessoa que se diz cristã, se ele não cultua, ele não está cultivando a sua fé, cultivando o seu relacionamento com Deus e o próximo. Então ele vai morrer porque ele está fora do corpo. É o membro mais fora do corpo. Então isso leva à morte. Então veja que sempre está associado a um trabalho. Um culto sempre está associado a um trabalho. Então você quando está cultuando, que você quando está servindo a Deus, você já está cultuando. A pessoa diz, mas eu vou para a igreja servir a Deus. Servir a Deus cantando com o microfone na boca? Ou na mão? Ou na boca, como alguns põem também, igual sorvete? Servir a Deus 2 horas? Ou 1h30? Ou 3 horas, não sei. Isso é servir a Deus? Também, mas não é só isso. Limpar a igreja é um serviço, é um culto, é um serviço prestado a Deus. Limpar os banheiros da igreja, os bancos da igreja, servir água na igreja. Você está cultuando, queridos. A ideia de culto não é só no público, mas é também no particular com Deus. Você cultua na sua casa, você cultua no seu trabalho, você cultua lá na faculdade, você cultua na rua, você cultua na sua família, servindo de alguma maneira. E é o que Marta não estava entendendo. Marta achou que ela trabalhando ali não estava também cultuando. E ficou murmurando, fazendo, mas murmurando, manda que a minha irmã me ajude.
porque não entendeu que tinha coisas que tem que priorizar. Tem coisas que você tem que priorizar. Veja que tanto Marta, tanto Maria está trabalhando para o reino do Senhor. É que Maria está aos pés e Marta está trabalhando, mas com o seu serviço ela também está cultuando. Jesus não rejeitou o trabalho dela. Não. Mas Jesus falou assim para Marta, uma só é necessária, ou seja, faça aí o seu serviço sozinha. Não precisa de Maria, porque Maria está priorizando aqui a minha presença, ela está adorando também, está me servindo também. Então isso é muito importante. Então essa ideia que nós temos, queridos, biblicamente, da palavra culto. Também não importa o lugar, o importante é o cultuar ao Senhor. A igreja pode se reunir em um palácio ou então debaixo de uma árvore. O importante é estar servindo a Deus. Então nós vamos ver aqui nossos tópicos, queridos. A natureza do culto. Culto como serviço, que nós já falamos. Jesus falou para Satanás, lá em Lucas, ou Mateus também 4. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, ou darás culto, algumas versões traduzem. Que está lá em Deuteronômio 6,13. Eu já expliquei aqui que a palavra culto está associada a serviço, servindo a Deus. Ou seja, é algo que eu vou entregar diante do Senhor. É uma oferta que eu vou apresentar a Deus, nossa oferta de louvor. Isso é importante nós entendermos. Veja que lá em Antioquia, em Atos 13, estava servindo ao Senhor, orando, jejuando, servindo ao Senhor. E o Senhor, o Espírito Santo, chamou ali 2 missionários, Barnabé e Saulo, para a obra que o Senhor tinha chamado. Eles estavam servindo a Deus. Eles serviam ao Senhor, que é leitorgel, quer dizer, servindo ao Senhor. Lá em João 4, o Senhor, quando tem encontro com aquela mulher samaritana, ele diz que a adoração, João 4, 23, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Veja que a minha adoração, ela começa de dentro para fora, em espírito e em verdade. Ou seja, no meu espírito e em verdade. A verdade é Cristo ou a sua palavra. João 17, 17. Santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade. Ponto 2. O culto deve ser solene, majestoso. Quanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. Por isso o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Nós vemos no Antigo Testamento 2 pessoas, Nadab e Abiú, que quis apresentar de qualquer jeito, do seu jeito, da sua maneira. Eles eram filhos sacerdotes, poderia ser, mas não era a hora deles, não era o momento deles, não era a hora deles estar ali fazendo aquele serviço. Eles foram sem autorização. Então, culto, que eles não é do meu jeito, não é como eu quero. É como Deus quer, é do jeito de Deus. Tem um louvor que diz que é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Eu não preciso formatar um culto, não. Eu quero que o culto seja assim, assim, o começo assim, termina não. Porque o culto tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então o culto deve ser solene, né? Tem que ter uma solenidade. Não podemos oferecer fogo estranho, algo que... O que é fogo estranho hoje? É algo que não é aceitável diante do Senhor. Você está apresentando, mas não é aceitável. Eu tenho que apresentar a minha oferta ao Senhor, porque a palavra gratidão é uma oferta ao Senhor. É eu entregar ao Senhor o louvor, a adoração, a minha oferta. Porque o culto não é só receber. O culto é entregar, oferecer. Há muitos quando vai convidar alguém para a igreja e diz assim, vai lá buscar a tua bênção, ou vai lá, você vai receber sua bênção. O culto não é para receber. O culto é para entregar, não receber. Hoje tem um tal de receba. Para com isso, gente. O culto não é para receber, é para entregar.
eu vou entregar diante do Senhor a minha adoração, o meu louvor. Aí, se o Senhor se agradar, com certeza, se eu oferecer de todo o meu coração sincero, ele vai se agradar de mim, ele vai. As demais coisas vai ser. Ou, aliás, e todas essas coisas serão acrescentadas, não as demais. E todas essas coisas. Mas é quando eu não vou com interesse, é quando eu vou sincero diante do Senhor. Aí lembrei daquela oração do pecador e o fariseu. Não, eu jejum 2 vezes por semana, eu oro, eu busco. E o outro bateu no peito e disse que era pecador. Esse foi justificado. Isaías capítulo 5, ele aponta 6 ai para as pessoas. Porque ele só via erro nos outros, só via ele ia para o culto, qual é o defeito de todo mundo. Fulano precisa melhorar, fulano precisa mudar, a palavra falou com fulano, a palavra não falou comigo, a palavra foi certinho com ele, comigo não, eu tô de boa. Mas no capítulo 6 ele tem um encontro com a glória de Deus, algo morre nele. Uzias morre, não sabemos o tempo, sei antes, mas ele viu a glória do Senhor, ele foi impactado. Agora Isaías não aponta o dedo para os outros, ele não aponta o dedo para lá, mas ele aponta para cá, dizendo, ai de mim, no capítulo 6, o 7º ai é destinado a ele. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O culto é isso, queridos. É você quando recebe um avivamento, porque Isaías recebeu um avivamento, ele já era profeta, recebeu um toque, um avivamento. Quando ele vê a glória do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Paulo diz que o culto, Romanos 12, apresentai vossos corpos em sacrifício. O culto racional, vivo, santo e agradável a Deus. Veja que Paulo, lá em Romanos, fala que os corpos têm que ser apresentados em sacrifício vivo. Há um paradoxo entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento apresentava uma oferta morta. Paulo diz que eu tenho que apresentar o meu corpo vivo. Vivo em sacrifício a Deus. Então o meu corpo também deve ser santo. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Hoje muitos exercícios em academia. E isso é bom. É muito maravilhoso. Tem que fazer, é importante. O exercício físico é importante, a academia é importante. Mas o problema é quando vai-se para a academia, exercício físico, esquece do dia do culto, quem sabe vai num dia de culto, não prioriza um tempo, se preocupa muito com a estética do corpo, mas quando é para levantar a mão, vou levantar a mão para quê? Para que levantar a mão? Para que isso? Para que aquilo? Quando é na igreja, o seu corpo não serve para adorar o Senhor. Sai 9 horas do culto, 9h30 se passar, 9, sai reclamando, mas a academia vai meia-noite. Temos que tomar cuidado com a autoidolatria. Ou o narcisismo. As selfies, posta selfie na academia, isso, aquilo, mas não posta um versículo bíblico. Precisamos tomar esse certo cuidado. Nós vamos ver aqui que o culto tem que ter decoro, tem que ter decência, tem que ter ordem, tem que ter um começo, o meio e o fim. Tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter exortação da palavra, tem que ter o testemunho, tem que ter as ofertas apresentadas, tem que ter tudo isso. Se isso não tem, não é culto. É outra coisa, menos um culto. Aliás, tem que ter a liturgia. Mas eu não posso ser escravo da liturgia. Não, o culto tem que ser assim, esse segmento. Mas também não pode deixar de ter a liturgia. Mas eu não posso ser escravo da liturgia. Então o culto é santo, como diz. Obedecer, queridos, é melhor do que sacrificar. É o que diz lá em 1 Samuel 15:22. Obedecer, eu tenho que entender que é mais importante que sacrificar. Eu não posso sacrificar sem obedecer. Isso o Senhor corrigiu também o povo no tempo de Amós 5:21-27. E é dirigido, que o culto é pelo Espírito Santo. É Ele que age. Na lei é o que? Faça e viva. Na graça é vive e faça.
E eu tenho um livro aqui do meu amigo Júnior César. Se você quiser adquirir, adquira esse livro que ele lançou agora, que era um TCC que ele fez, e lançou esse livro, que é muito importante. E eu achei muito legal a interpretação dele. Júnior César Santiago tem o seu canal também, apoie ele. Ele fala sobre os 5 sentidos essenciais à espiritualidade. Ou seja, ele pega os 5 sentidos que nós temos e aplica na espiritualidade. Por exemplo, lá a partir da página 33, ele começa a falar sobre a audição, que é um dos 5 sentidos. A capacidade da igreja é ouvir. A igreja precisa ter sensibilidade para ouvir. Para ouvir o quê? O que o Espírito diz às igrejas. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Segundo, depois ele fala também aqui, vamos ver que os irmãos desejam comprar, nos procura também, procure ele. O tato, a igreja que abraça, o tato é aquilo que abraça, a igreja que abraça, a igreja precisa abraçar as pessoas que se acheguem, abraçar os caídos, os perdidos. Olfato é o quê? A igreja que tem um bom cheiro de Cristo. Veja só, o bom cheiro de Cristo, temos que ter essa fragrância. Veja que João 12, Maria apresentou, que não é a mãe de Jesus, apresentou uma fragrância que o cheiro encheu a casa, encheu o ambiente. Depois, o outro sentido, o paladar, a igreja e a unidade na diversidade, porque paladar fala dos diversos sabores, né? Fala da diversidade da igreja. Que livro gostoso, maravilhoso de ler, rapidinho você lê também. E também ele fala aqui, visão, última visão, planejamento da igreja do futuro. Visão fala de, a igreja precisa ter visão, precisa ter planejamento, precisa não esquecer o passado e viver o presente, mas planejar o futuro também. E o nosso futuro, todos nós sabemos qual é o futuro da igreja. Na lição da ceia nós falamos sobre isso. Quando nós participamos, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, ou seja, é algo escatológico. É um livro muito bom, muito importante, adquire ele. O culto é santo. Eu não posso planejar o formatar do meu jeito, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Então esse livro vai falar sobre o Espírito Santo. Culto não pode ser, queridos, engessado, algo engessado. Não. A igreja tem que ter liberdade de servir, saltar, pular, falar língua estranha. E se tiver um intérprete, melhor ainda. Se não, fale só com você, não precisa falar em público. Se tiver um intérprete, vai estar no mesmo nível da profecia. Não pode exaltar a liturgia e nem deixar de ter a liturgia. Propósito do culto. Primeiro, glorificar a Deus, ou seja, o culto. Como diz Paulo em 1 Coríntios, 10. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, que seja para a glória do Senhor. Ou seja, o culto deve glorificar a Deus. Não pode ser antropocêntrico, tem que ser cristocêntrico. Ou seja, Cristo é o centro de todo culto. Não é somente no dia da ceia. Todos os cultos, todas, tem que ser cristocêntrico. Quando não se cultua a Deus, infelizmente, as muitas reuniões invernizadas. Hoje se faz muitas coisas. Inverniz, o que é? É muitas inovações. É tantos modismos, é tantas inovações. É luzinhas. É alguém fazendo alguma coisa. É tanta teatro, é tanta coisa. É tantos modismos que você olha, não tem nada a ver com o culto do Senhor. É tantas danças. É pula-pula. É todo mundo caindo, é todo mundo dançando, é todo mundo rindo, dando risada. Isso nós vemos, isso temos, e isso existe. Graças a Deus, nós estamos em uma denominação que prioriza muito. É o que nós vamos falar aqui. O que ela prioriza está no terceiro tópico. Então, terceiro ponto aqui. Quando não se cultua a Deus, quando é algo invernizado, tem coisas que parecem um culto, mas não é. O propósito é o quê? Ponto 3, edificar a igreja. Edificar é oikodomel, quer dizer, edificar. Os irmãos têm que sair edificados. E oikodomé quer dizer o quê? Edificação. Deus deixou os dons para a igreja receber edificação, para a igreja ser edificada, e os dons ministeriais contribuem também para a edificação do corpo de Cristo. Então isso é muito importante. Tópico 3,
A liturgia do culto. Primeiro, culto tem que ter exposição da Bíblia, queridos. Porque a Bíblia é que governa, né, toda a crença, a experiência e a prática com a palavra do Senhor. Infelizmente, como eu digo, há muitos lugares que é um louvorzão e uma palavrinha. E muitos nem levam Bíblia mais, é as Bíblias online. E muitos cultos também online, que não somos contra, mas tem que ser presencial. Lembra que eu falei lá do Êxodo 20 no começo? Relacionamento com Deus e com o próximo. Então, tem que ter, queridos. Tem que ter. Tem que ter a palavra, tem que ter a doutrina, tem que ter a instrução. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses em Coríntios, exortando a igreja. Paulo e Barnabé, né, expondo, ensinando ali a palavra do Senhor, lá em Atos 15, 35. Precisa expor a palavra do Senhor. Ponto 2, a adoração precisa ser entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia, sugerida pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntio. Então, a palavra salmo, né, usada nesse texto para traduzir o termo grego, é psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. O culto tem que ter louvores a Deus. Além de ter a palavra, tem que ter aqueles louvores. Não é o momento de adoração, não. A adoração é em todos os momentos. É louvar ao Senhor. Grupo tal vai louvar, toda a igreja louva junto. Grupo das irmãs vai louvar, criança, jovem, todos louvam junto. Ou seja, você deve participar, queridos. Lá em Efésios 5:18, só que eu vou ler o 21, que vai dizer, sujeitai-vos uns aos outros em temor. É o que diz lá em Efésios. Aqui já descarta a ideia dos desigrejados. Eu não preciso de igreja, preciso estar na igreja. Sujeitar-vos uns aos outros é o quê? É você estar presencialmente. O culto não é online. Estão trocando a presencial pelo online hoje. E as Bíblias que levam muitas vezes são só online, que é importante ter para você estiver no trabalho, em algum lugar, mas não pode esquecer da Bíblia física, que é você vai manusear, ter contato, experiência com a palavra. Então descarta a ideia em Efésios 5, 21 dos desigrejados. Eu tenho que sujeitar o meu irmão e minha irmã. Cada um de vós, mesmo Coríntios 14, 26, né? Tem salmo, tem cântico, tem doutrina. Tem que ter isso aí. Tem revelação, tem interpretação, precisa ter. Então é isso que precisa ter em um culto, queridos. O lugar da oração no culto pentecostal tem que ser alegres e ruidosas. Tem que ter oração, louvor, em alta voz, exercitar dom espiritual. Nós temos essa liberdade. Aonde há o Espírito Santo, há liberdade. Cada um, queridos, tem um jeito, uma maneira. Tem pessoa que está ali quietinho no seu banco, sossegado, mas está cultuando a Deus também. Quem sabe ele não está no momento bom, no dia mau, está no dia mau, ou tem alguma enfermidade. Já pensou se fala uma pessoa, levanta a mão, e de repente tem uma pessoa ali que não tem a mão, e aí? Ela não vai estar adorando ao Senhor? Temos que tomar esse certo cuidado. Houve um culto que Deus rejeitou no Antigo Testamento, que foi o culto de Caim. Que foi um culto sem amor, um culto interesseiro, um culto com ódio. Apresentou de qualquer jeito a sua oferta ao Senhor, diante do altar do Senhor, que naquela época era o altar. Apresentou de qualquer maneira. Né? Lá em Êxodo 20 também, alguns capítulos para frente, fala de um altar em terra e um altar em pedra. Não pode lavrar as pedras, ou seja, não pode ter uma ação humana. Enfeitar o altar, e nem ferramenta que é usada para modelar uma ação humana também. Não pode enfeitar, não pode ser pedras lavradas, enfeitar, e sem degraus o altar, para não mostrar a nudez. Veja que existe uma ética, uma reverência. Hoje, diante do Senhor, também não é diferente. Mas Deus aceitou o culto de Abel e rejeitou de Caim a sua oferta. Mas a oferta faz parte também do culto. Porque primeiro Deus olhou para Abel, primeiro Deus vê como eu estou diante dele, depois a minha oferta. Como que eu estou diante do Senhor? Estamos cultuando ao Senhor?
Então nós aprendemos aqui nessa lição. Você que não compartilhou ainda o meu canal, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, seu like. O culto da igreja cristã. Como que está sendo o meu culto diante do Senhor? Eu estou adorando somente ao Senhor, servindo somente ao Senhor? Eu estou indo somente para receber benefícios, receber bênçãos do Senhor? Refletimos sobre isso. O culto da igreja cristã. Amém.